Imagine uma organização tão antiga, tão enigmática, que por séculos inspirou reis, revolucionários, cientistas e teorias conspiratórias. Quem são, afinal, os maçons? Onde tudo começou? Bem-vindo ao canal Ritos e Revelações, onde os segredos se tornam conhecimento. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para uma jornada além dos véus da história. Por séculos, a humanidade tem testemunhado um embate silencioso e, por vezes, estridente entre duas forças que, à primeira vista, compartilham alguns ideais, mas que, em sua essência, divergem em pontos fundamentais: a maçonaria e as religiões cristãs. Este embate não é recente, está enraizado na própria formação da sociedade ocidental, especialmente a partir da modernidade. A maçonaria, muitas vezes descrita como uma sociedade discreta, embora por muitos ainda chamada de sociedade secreta, surgiu formalmente no início do século XVIII, com a fundação da Grande Loja de Londres em 1717. No entanto, suas raízes são muito mais profundas, remetendo às antigas corporações de ofício de pedreiros operativos da Idade Média. Esses mestres construtores, que erguiam catedrais, abadias e palácios, não apenas dominavam técnicas arquitetônicas, mas também transmitiam conhecimentos simbólicos, espirituais e filosóficos. Com o passar do tempo, essas corporações deixaram de ser estritamente operativas e tornaram-se especulativas, ou seja, passaram a trabalhar não mais com pedras e argamassa, mas com a edificação do próprio ser humano, por meio de princípios morais, éticos e espirituais. No entanto, o surgimento da maçonaria especulativa coincidiu com um período de profunda transformação religiosa na Europa. As feridas abertas pela Reforma Protestante, a Contra-Reforma, o fortalecimento das monarquias absolutistas e o avanço do Iluminismo criaram um terreno fértil para que qualquer instituição que pregasse liberdade de consciência, igualdade entre os homens e fraternidade fosse vista com suspeita, tanto por governos quanto por autoridades religiosas. A tensão entre a maçonaria e a Igreja Católica começou de forma quase imediata. Em 28 de abril de 1738, o Papa Clemente XII, por meio da bula In Eminente Apostolato Specula, proferiu uma condenação formal contra a maçonaria. Cito literalmente: "Declaramos, condenamos e proibimos, sob pena de excomunhão, da qual ninguém pode ser absolvido senão pelo Sumo Pontífice, que todos os fiéis cristãos se abstenham absolutamente de pertencer às associações chamadas de franc-maçons, ou de lhes dar apoio, favorecimento ou assistência de qualquer forma." Este foi apenas o início de uma série de documentos, bulas, encíclicas e declarações oficiais que, ao longo dos séculos, reforçaram o posicionamento da Igreja Católica contra a maçonaria. Mas, afinal, o que está por trás desse conflito? Quais são as razões teológicas, filosóficas e doutrinárias que tornaram essa convivência praticamente impossível para a Igreja Católica e, posteriormente, também para diversas igrejas evangélicas? Para compreender, é fundamental primeiro entender a essência da maçonaria, sua estrutura, seus princípios e, principalmente, seu entendimento sobre Deus, o homem e o universo. A maçonaria se apresenta formalmente como uma instituição filosófica, filantrópica, progressista e iniciática. Seus membros são incentivados à busca da verdade, ao aperfeiçoamento moral e espiritual, à prática das virtudes e à solidariedade humana. Na ritualística maçônica, especialmente nos 3 graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, os ensinamentos são transmitidos por meio de símbolos, alegorias e metáforas. Os mais conhecidos desses símbolos são o esquadro, o compasso e a letra G, que costuma aparecer entre eles. Mas o que significa esse G? Entre os maçons de tradição anglófona, representa claramente a palavra God, Deus. No entanto, também é interpretado como uma referência ao grande arquiteto do universo, Gotu ou Gado, conceito central da doutrina maçônica. Aqui reside um dos primeiros pontos de tensão com a teologia cristã. Para ser admitido na maçonaria, é necessário crer em uma entidade superior, o grande arquiteto do universo, mas não há exigência quanto a qual.
Muçulmanos, cristãos, judeus, deístas e até pessoas com concepções filosóficas não teístas, desde que admitam um princípio criador ou ordenador do universo, podem ser aceitos. Durante as sessões, é comum que haja um livro sagrado aberto no altar dos juramentos. Dependendo da cultura local, esse livro pode ser uma Bíblia, um Alcorão, um Torá ou qualquer outro que represente para aquele iniciado a lei moral superior. É a chamada luz da loja. Este relativismo religioso, que permite a convivência de múltiplas concepções de divindade sob o mesmo teto, é frequentemente visto pela Igreja como um ato de sincretismo teológico inaceitável, ou até mesmo de relativização da verdade religiosa. Os próprios textos maçônicos afirmam que a maçonaria não é uma religião, contudo, reconhecem que ela possui elementos espirituais e até litúrgicos. O famoso monitor de Webb, uma referência ritualística muito utilizada nos Estados Unidos e em países da tradição maçônica americana, afirma: a maçonaria é uma instituição moral velada em alegorias e ilustrada por símbolos. Mais adiante, reforça: ela não é uma religião, embora contenha muitas verdades religiosas. Aqui encontramos outro ponto crítico no debate com as religiões institucionais. A maçonaria não exige que seus membros abandonem suas religiões pessoais. Pelo contrário, estimula que sejam fiéis a seus princípios espirituais. No entanto, ensina que acima das religiões dogmáticas há uma verdade superior, universal e acessível a todos os homens de boa vontade, independentemente de suas crenças específicas. Esse universalismo espiritual, embora nobre do ponto de vista filosófico, é interpretado pela doutrina cristã, especialmente na tradição católica e nas igrejas evangélicas tradicionais, como um caminho perigoso, pois ignora a exclusividade da revelação divina e da salvação em Cristo, conforme ensinam as Escrituras. A Bíblia, em diversos momentos, alerta contra práticas religiosas que, do ponto de vista cristão, podem ser interpretadas como sincretismo ou idolatria. Por exemplo, em João 14,6, Jesus afirma de forma categórica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta declaração não deixa espaço na teologia cristã ortodoxa para qualquer outro meio de acesso a Deus que não seja através de Cristo. Outro texto frequentemente citado pelos críticos da maçonaria é 2 Coríntios 6, 14 e 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Para muitos teólogos cristãos, esse versículo é uma clara advertência contra alianças espirituais que comprometam a integridade da fé. O que se vê, portanto, é que desde os seus primórdios, a relação entre maçonaria e religião, especialmente o cristianismo, foi marcada por uma tensão latente, uma disputa não apenas por espaço social, mas, sobretudo, por concepções de verdade, de divindade e de salvação. No próximo bloco, vamos aprofundar essa análise, explorando em detalhes os documentos oficiais da Igreja Católica contra a maçonaria e como essa oposição se consolidou teologicamente. O conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria não se resume a simples opiniões divergentes. Ele foi formalizado ao longo dos séculos por meio de documentos oficiais, extremamente claros em sua linguagem e em suas sanções. Este não é um conflito meramente social, mas sim teológico e doutrinário, profundamente enraizado nas convicções da fé cristã e na concepção do papel da Igreja no mundo. O primeiro documento formal emitido pela Igreja contra a maçonaria foi a já citada bula In Eminente Apostolatus Specula, promulgada pelo Papa Clemente XII em 1738. Nela, o pontífice não apenas proíbe os fiéis de se filiarem à maçonaria, mas também declara os motivos teológicos dessa condenação. Leiamos um trecho literal deste documento.
porque, conforme nos foi relatado, tem se espalhado em certos lugares, associações, companhias, reuniões, ajuntamentos ou agregações que, sob o nome de francmaçons ou outro qualquer nome, segundo a diversidade das línguas, se estabelecem e se reúnem, impondo a si mesmas juramentos rigorosos e, por meio de compromissos secretos, operam em oculto. Estas sociedades foram reputadas por quem é zeloso da coisa pública como perigosíssimas não só para a tranquilidade dos estados, mas também para a salvação das almas. O Papa prossegue destacando que os maçons se afastam da fé católica e alerta sobre a influência das ideias racionalistas, iluministas e relativistas promovidas dentro das lojas maçônicas. As motivações apresentadas pela Igreja não se limitam ao secretismo das lojas ou às suspeitas de conspiração. Há elementos doutrinários claros e bem definidos. Entre eles, relativismo religioso. A maçonaria admite que homens de diferentes religiões, ou mesmo de posições meramente deístas, possam se reunir sobre uma concepção genérica de Deus, o grande arquiteto do universo, sem fazer referência específica a Cristo ou ao dogma cristão. Para a teologia católica, isso configura uma negação prática da unicidade da verdade revelada em Jesus Cristo. Naturalismo. A doutrina maçônica enfatiza o aperfeiçoamento moral e espiritual do homem por meio de seus próprios esforços, pela razão e pela prática das virtudes. Esse conceito de salvação autossuficiente, sem a necessidade da graça divina, da fé nos sacramentos e da mediação da Igreja, é considerado incompatível com o cristianismo ortodoxo. Secrecia e juramentos. O uso de juramentos secretos, penalidades simbólicas e rituais fechados é visto pela Igreja como contrário à clareza, à transparência e à luz do Evangelho. O Papa Bento XIV, sucessor de Clemente XII, reforçou a condenação na bula Providas Romanorum Pontificum, em 1751, reafirmando que a natureza das sociedades maçônicas é contrária tanto à ordem civil quanto à divina, uma vez que promove um espírito de independência em relação às leis da Igreja e dos Estados. A oposição da Igreja não apenas se manteve, como foi intensificada ao longo dos séculos seguintes. No século XIX, durante o pontificado de Leão XIII, essa oposição atinge seu ponto máximo. Na encíclica Humanum Genus, de 20 Galapta, de 1884, Leão XIII oferece um dos mais vigorosos e detalhados ataques à maçonaria já feitos por um papa. Leamos diretamente suas palavras. No seio da sociedade, há dois campos opostos que se combatem. Um é o reino de Deus na terra, isto é, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. O outro é o reino de Satanás. Este último se esforça por arruinar a Igreja, destruir o Império Cristão e conduzir os homens à perdição eterna. Este plano foi bem elaborado pelos francmaçons, que trabalham incessantemente para destruir até os fundamentos do ordenamento cristão. A seita maçônica busca suprimir toda a disciplina moral e religiosa baseada na doutrina cristã, substituindo-a por uma moralidade vaga e independente fundada no naturalismo, ou seja, na negação da revelação divina. Aqui fica evidente que, para a Igreja, a maçonaria não é apenas uma associação de beneficência ou de busca filosófica, mas uma verdadeira antítese do cristianismo, uma estrutura espiritual e filosófica que se opõe frontalmente ao projeto de salvação proposto por Cristo. A partir desta análise, compreendemos que, na visão católica e também protestante, a própria Escritura se coloca contra a ideia maçônica de um universalismo religioso. Por exemplo, em Deuteronômio 6, 14 e 15, lemos: Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao redor de vós, pois o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é um Deus zeloso. E, novamente, em 1 Coríntios 10, 21, o apóstolo Paulo adverte: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Para muitos teólogos, esses textos reafirmam que não há espaço, na fé cristã, para compartilhamento de experiências espirituais com sistemas religiosos que não reconhecem a soberania exclusiva de Cristo.
Muitos imaginam que, após o Concílio Vaticano II, a relação entre Igreja e maçonaria teria se suavizado. No entanto, essa percepção é incorreta. Em 26 de novembro de 1983, a Congregação para a Doutrina da Fé, liderada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, publicou a Declaração sobre a Maçonaria, que reafirma: permanece imutável o juízo negativo da Igreja sobre as associações maçônicas, pois seus princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. Por isso, os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Ou seja, mesmo após os ventos de abertura promovidos pelo Concílio Vaticano II, a posição doutrinária da Igreja Católica permanece absolutamente clara e firme. Curiosamente, do lado maçônico, não há uma resposta formal de enfrentamento direto à Igreja. A tradição maçônica sustenta que cada homem é livre para buscar sua verdade espiritual e que a maçonaria não pretende substituir nenhuma fé, nem criar uma religião paralela. O famoso texto Anderson's Constitutions, de 1723, uma das bases da maçonaria moderna, já afirmava: um maçom é obrigado, por sua condição, a obedecer à lei moral. E se ele compreender corretamente a arte, jamais será um estúpido ateu nem um libertino irreligioso. Mas, embora nas antigas épocas os maçons estivessem obrigados, em cada país, a serem da religião daquele país, hoje se considera mais conveniente apenas que professem a religião com a qual todos os homens concordam, deixando a cada um suas opiniões particulares. Este trecho deixa claro que, na visão maçônica, há uma tentativa de criar um espaço espiritual de convivência baseado na moral universal, sem interferir nas crenças individuais. Contudo, para a Igreja, esse conceito é insuficiente e, sobretudo, teologicamente inaceitável. Neste segundo bloco, fica evidente que a condenação da Igreja à maçonaria não se baseia em mal-entendidos superficiais, mas em diferenças profundas e estruturais, de ordem teológica, doutrinária e espiritual. O confronto não é apenas institucional, é, antes de tudo, um confronto de visões sobre Deus, sobre a verdade e sobre o destino último da humanidade. No próximo bloco, exploraremos como outras vertentes do cristianismo, especialmente os movimentos protestantes e evangélicos, passaram também a adotar uma posição crítica e até mais rigorosa em relação à maçonaria. Ao contrário do que ocorreu no seio da Igreja Católica, cuja oposição à maçonaria foi formal, sistemática e documentada desde o século XVIII, o relacionamento entre o protestantismo e a maçonaria assumiu contornos mais ambíguos, complexos e, por vezes, paradoxais. Na origem do protestantismo, com Martinho Lutero em 1517, a maçonaria ainda não possuía a configuração moderna que conhecemos. Entretanto, à medida que o movimento maçônico se estruturou no século XVIII, especialmente após a fundação da Grande Loja de Londres em 1717, coincidindo com a ascensão das nações protestantes, começaram a surgir aproximações, mas também resistências. No contexto da Inglaterra, Escócia e dos Países Baixos, as sociedades maçônicas encontraram relativa aceitação nos meios protestantes, especialmente nas igrejas anglicanas, presbiterianas e luteranas. Este fenômeno se deu em parte porque a maçonaria enfatizava valores como liberdade de consciência, moralidade baseada na razão, filantropia e caridade, tolerância religiosa e fraternidade entre os homens. Tais princípios ressoavam, em certa medida, com o espírito do iluminismo, que influenciou muitas vertentes protestantes europeias, particularmente nas suas manifestações mais liberais. Um exemplo claro disso se encontra nas próprias Constituições de Anderson, de 1723, que foram redigidas pelo pastor presbiteriano James Anderson. Esse documento fundamental da maçonaria moderna estabelece:
Embora nas épocas antigas os maçons estivessem obrigados em cada país a serem da religião daquele país, hoje se considera mais conveniente apenas que professem aquela religião sobre a qual todos os homens concordam, deixando a cada homem suas opiniões particulares, isto é, serem homens de bem e leais, qualquer que seja a confissão ou crença particular que os distinga. Este espírito inclusivo, entretanto, se chocaria diretamente com leituras mais ortodoxas e literalistas da Bíblia. À medida que o protestantismo se expandia, especialmente nos Estados Unidos e no mundo de fala inglesa, surgiram reações contundentes dentro dos setores mais conservadores, como os batistas, metodistas, presbiterianos reformados, pentecostais e, posteriormente, os neopentecostais. Estas igrejas passaram a enxergar na maçonaria não apenas um sistema filosófico, mas uma verdadeira estrutura religiosa concorrente, revestida de simbolismos, juramentos e práticas ritualísticas que colidiam diretamente com as Escrituras. O documento da Convenção Batista do Sul, SBC, dos Estados Unidos, afirma categoricamente: o cristão não deve estar unido a uma organização que promova ensinamentos, rituais ou compromissos que comprometam a singularidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou que ensinem salvação por meio de obras humanas contrárias à salvação pela graça mediante a fé, como ensinada nas Escrituras. Este posicionamento foi reiterado na Resolução de 1993 da SBC, que adverte: alguns ensinamentos e práticas da maçonaria são incompatíveis com o claro ensino das Escrituras. Os teólogos protestantes frequentemente recorrem às Escrituras para justificar sua rejeição da maçonaria. Textos-chave incluem 2 Coríntios 6, 14 a 17. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Efésios 5, 11. E não participeis nas obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Esses textos são interpretados pelos teólogos protestantes conservadores como incompatíveis com a ideia de participar de uma fraternidade que aceita pessoas de qualquer credo ou que promova a busca espiritual fora da centralidade de Cristo. Um dos pontos mais sensíveis da crítica protestante diz respeito aos juramentos maçônicos, que são considerados problemáticos à luz do ensino direto de Jesus em Mateus 5, 34, 37. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Adicionalmente, os símbolos como o compasso, o esquadro, a letra G, o olho que tudo vê e as alegorias dos rituais são interpretados como práticas esotéricas ou ocultistas por muitos pastores e líderes protestantes. A partir do século XIX, uma verdadeira indústria editorial foi criada dentro dos meios evangélicos para combater a maçonaria. Livros como The Question of Freemasonry, de Albert Gallatin Mackey, Masonry Beyond the Light, de William Schnoebelen, um ex-maçom convertido ao cristianismo, The Dark Side of Freemasonry, de Ed Decker, também ex-maçom, denunciam as práticas maçônicas como espiritualmente perigosas. Nesses livros, há relatos que descrevem os rituais como supostamente blasfemos e juramentos que seriam considerados inadmissíveis para qualquer cristão fiel às Escrituras. Nos meios pentecostais e neopentecostais, especialmente no Brasil e na África, a maçonaria é frequentemente associada diretamente a práticas ocultistas e satânicas. Pastores como Valdemiro Santiago, Silas Malafaia e outros líderes conhecidos declaram publicamente em vídeos e púlpitos que um cristão não pode e não deve em nenhuma circunstância ser membro da maçonaria. Isso se reforça na demonologia desses movimentos, onde se afirma que a participação em rituais maçônicos abre portas espirituais para opressões demoníacas. Citam-se frequentemente trechos como Apocalipse 18:4.
Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Neste contexto, a maçonaria é retratada como parte da Babilônia espiritual dos últimos tempos. Apesar dessas fortes condenações, é preciso destacar que nem todo o protestantismo é uniforme nessa questão. Enquanto as igrejas de linha mais evangélica e pentecostal se opõem fortemente, algumas tradições anglicanas, episcopais, luteranas e reformadas liberais continuam aceitando de forma mais tolerante a participação de seus membros na maçonaria, considerando-a uma fraternidade filantrópica e não uma ameaça espiritual. Fica evidente que, assim como ocorreu no catolicismo, no mundo protestante, o conflito com a maçonaria é real, intenso e teologicamente fundamentado. Contudo, apresenta contornos específicos, mais relacionados à interpretação literal das Escrituras e à defesa da exclusividade de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. No próximo bloco, vamos analisar uma dimensão ainda mais profunda, os argumentos internos da própria maçonaria em sua defesa, suas justificativas filosóficas e espirituais, bem como a sua visão sobre os conflitos com as religiões. Diante dos séculos de ataques provenientes tanto da Igreja Católica quanto de setores significativos do protestantismo, a maçonaria estruturou uma linha de defesa própria. Essa defesa é baseada em argumentos filosóficos, históricos e espirituais que procuram esclarecer sua verdadeira natureza, seus objetivos e a interpretação que oferece sobre sua simbologia, seus rituais e sua relação com a religião. É fundamental compreender que, na visão da maçonaria, ela não se apresenta como uma religião, mas como uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica e progressista, que trabalha pelo aperfeiçoamento moral e espiritual do ser humano, independentemente de sua crença religiosa. Logo no artigo 1º das Constituições de Anderson, a maçonaria moderna se posiciona de forma clara. Um maçom é obrigado por sua obrigação a obedecer à lei moral e, se compreender corretamente a arte, nunca será um estúpido ateu nem um libertino irreligioso. Mas, embora nas antigas épocas os maçons estivessem obrigados a pertencer à religião daquele país, hoje se considera mais adequado exigir apenas que professem aquela religião sobre a qual todos os homens concordam, deixando cada um livre em sua opinião particular, isto é, serem homens de bem e leais, quaisquer que sejam as convicções ou crenças que os distingam. Este trecho reflete o espírito de tolerância religiosa e busca uma espiritualidade fundamentada na crença em um princípio superior, denominado na maçonaria como Grande Arquiteto do Universo, G.A.D.U. O conceito do Grande Arquiteto do Universo é central e, muitas vezes, alvo de polêmica. Para os maçons, trata-se de uma designação neutra, capaz de acolher a diversidade religiosa dos seus membros. Ele representa: para o cristão, Deus; para o judeu, Adonai; para o muçulmano, Alá; para o deísta, um princípio criador; para o espiritualista, a inteligência suprema do cosmos. A defesa maçônica sustenta que tal concepção não nega a divindade de nenhuma fé, mas sim permite que pessoas de diferentes religiões compartilhem de um espaço comum de busca pela verdade, pela ética e pela elevação espiritual. O grande orador da Grande Loja Unida da Inglaterra, em discurso de 1938, afirmou: "A maçonaria não substitui, não pretende substituir e jamais substituirá a religião. Ela não oferece sacramentos, nem redenção, nem salvação. Seu campo é o da moralidade natural e do aperfeiçoamento da condição humana." Os maçons respondem às acusações de sincretismo ou ocultismo, defendendo que seus símbolos não são objetos de culto, mas ferramentas pedagógicas. Cada símbolo é um convite à reflexão interna. Por exemplo, o esquadro representa a retidão moral. O compasso simboliza o autocontrole e os limites éticos. A letra G, especialmente no rito americano, representa God, Deus e também a geometria, ciência que revela a ordem do universo. O olho que tudo vê, encontrado em muitas lojas, é a representação do olhar divino sobre as ações humanas, reminiscente de Salmos 33:18.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Sobre os tão debatidos juramentos, os maçons defendem que se tratam de compromissos éticos, não espirituais. São promessas de lealdade aos princípios da ordem, à fraternidade, à honestidade e à ajuda mútua. O maçom, em seus rituais, se compromete a praticar a justiça, defender a verdade, ajudar seus irmãos, respeitar as leis do país, manter os segredos dos trabalhos internos, que dizem respeito a símbolos e alegorias, e não a práticas ilícitas. A maçonaria refuta que tais juramentos sejam contrários à fé cristã, argumentando que não são compromissos espirituais ou de adoração, mas sim formas de enfatizar a seriedade dos compromissos morais assumidos. As críticas que acusam a maçonaria de relativismo são respondidas com uma distinção fundamental. A maçonaria não é, nunca foi e não pretende ser um caminho de salvação espiritual. O texto da Grande Loja Unida da Inglaterra, publicado em 1985, declara: a maçonaria ensina que cada homem deve seguir sua fé e servir sua religião da maneira mais plena possível. A ordem não oferece teologia, não promete redenção e rejeita qualquer tentativa de substituir a religião. Por essa razão, maçons afirmam que a participação nas lojas não entra em conflito com o dever religioso de seus membros. Pelo contrário, estimulam que cada um pratique sua fé com sinceridade, como está claramente estabelecido nos rituais. O maçom é exortado a prestar culto ao Criador segundo os ditames da sua própria consciência. Se, por um lado, muitos líderes religiosos veem conflito, do ponto de vista maçônico, há uma percepção de que seus princípios são totalmente harmônicos com os ensinamentos éticos e morais do cristianismo. Por exemplo, a regra de ouro, ensinada por Jesus em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. É refletida diretamente no princípio maçônico de fraternidade universal. Igualmente, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mencionadas em 1 Coríntios 13,13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, porém a maior destas é a caridade. São pilares constantes nos ensinamentos maçônicos. Em diversos pronunciamentos modernos, as grandes potências maçônicas internacionais responderam de maneira formal às acusações religiosas, reiterando que a maçonaria não discute religião em suas sessões, não exige conversão a qualquer crença, nem interfere nas convicções espirituais de seus membros. Ainda que reconheçam o direito das igrejas de definirem quem pode ou não estar em comunhão com elas, os maçons afirmam que seu trabalho não é antirreligioso, mas sim meta-religioso, uma busca pela verdade moral, pela luz do conhecimento, pela elevação espiritual através da razão, da fraternidade e do autoconhecimento. A defesa maçônica contemporânea sintetiza-se na seguinte afirmação frequentemente reproduzida nas lojas e documentos oficiais. A maçonaria não é uma religião, mas é religiosa. Não salva almas, mas busca iluminar consciências. Não substitui a fé, mas a complementa no campo da moral e da ética universal. Portanto, se por um lado as religiões, sejam católicas ou protestantes, veem na maçonaria um perigo de sincretismo, relativismo e até de apostasia, por outro, a própria maçonaria afirma ser um caminho de construção moral, de aperfeiçoamento humano que se coloca paralelamente às religiões e não em oposição direta a elas. No próximo bloco, aprofundaremos os eventos históricos que tornaram esse conflito irreversível em muitos contextos, incluindo perseguições, excomunhões e até casos de violência política e social envolvendo maçons e clérigos. Se as divergências teológicas e filosóficas foram as sementes do conflito, os eventos históricos regaram essas sementes com desconfiança, medo e, em muitos casos, repressão institucional. Desde o século XVIII, a relação entre maçonaria e instituições religiosas se deteriorou não apenas no campo das ideias, mas também no campo das ações concretas, muitas vezes violentas e irreversíveis.
Após a fundação da Grande Loja de Londres em 1717 e a publicação das Constituições de Anderson em 1723, a maçonaria se expandiu rapidamente pela Europa. Isso causou um enorme desconforto nas monarquias absolutistas, frequentemente associadas ao catolicismo, e no próprio Vaticano. A primeira condenação formal veio com a bula In Eminente Apostolato Specula, de Clemente XII, em 28 de abril de 1738, que declarava: proibimos severamente aos fiéis, de qualquer estado, grau, condição ou dignidade, tanto secular quanto eclesiástica, que ousem de qualquer forma entrar, propagar, manter ou favorecer as sociedades chamadas maçonarias. O motivo central, segundo o documento, era que os maçons se reúnem em segredo e, por sua própria natureza, são suspeitos de heresia e conspiração contra a Igreja e os Estados. A pena imposta, excomunhão automática, late sententia, sem necessidade de declaração formal. Durante o Iluminismo, muitos maçons ocuparam papel de destaque nas lutas por liberdade de pensamento, laicidade do Estado e direitos civis. Isso os colocou, inevitavelmente, em rota de colisão com o antigo regime, sustentado pelo binômio trono e altar. O padre dominicano francês Augustin Barruel, em sua obra de 1797, Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinismo, acusou diretamente a maçonaria de ser a raiz das revoluções e da decadência moral da Europa. Existe uma conspiração contra tronos e altares, um complô articulado pelas lojas maçônicas, pelos iluminados e pelos filósofos. Esse tipo de narrativa se espalhou com rapidez e eficácia, criando uma cultura de pânico moral e perseguição. A Revolução Francesa, 1789, foi para a Igreja a confirmação de seus piores temores. A separação da Igreja e do Estado, a secularização dos bens eclesiásticos e a proclamação dos direitos do homem e do cidadão, documentos cujos autores eram em sua maioria maçons ou simpatizantes, foram interpretados como agressões diretas à autoridade religiosa. O Papa Pio VI, na bula Quod Alicantum, de 1791, condenou explicitamente a filosofia dos direitos humanos e associou-a à influência das sociedades secretas. Os princípios desta nova declaração são contrários à religião católica, à autoridade legítima e à ordem divina. No século XIX, o papel dos maçons foi fundamental no processo de unificação da Itália e na derrubada do poder temporal dos papas. Líderes como Giuseppe Garibaldi, que foi grão-mestre da maçonaria italiana, conduziram movimentos que resultaram na tomada de Roma em 1870 e na anexação dos Estados Pontífices. O Papa Pio IX, profundamente impactado, publicou a encíclica Quanta Cura, 1864, e anexou o famoso Syllabus Errorum, que condenava os erros da modernidade, incluindo a liberdade religiosa, a separação entre Igreja e Estado, o direito dos povos à autodeterminação e, especificamente, as sociedades secretas. O item 65 do Syllabus afirma: é condenado o erro de que toda pessoa tem liberdade para abraçar e professar aquela religião que, guiada pela luz da razão, considerar verdadeira. Esta foi uma condenação explícita não apenas da maçonaria, mas de todo o edifício filosófico liberal, do qual os maçons foram protagonistas. No século XX, apesar de algumas tentativas pontuais de aproximação, os documentos eclesiásticos mantiveram-se firmes. A encíclica Humanum Genus, de Leão XIII, publicada em 1884, permaneceu como a maior condenação formal da Igreja contra a maçonaria. O fim último dos maçons é destruir por completo a ordem religiosa e social surgida do cristianismo e substituí-la por uma nova, moldada segundo suas ideias, cujos fundamentos e leis seriam tirados do puro naturalismo. Mesmo com o advento do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, que promoveu enormes avanços no diálogo interreligioso, o tema da maçonaria permaneceu praticamente intocado. Em 1983, quando foi promulgado o novo Código de Direito Canônico, eliminou-se a menção explícita à maçonaria, mas a Congregação para a Doutrina da Fé, liderada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, publicou um documento esclarecendo: permanece imutável o juízo negativo da Igreja sobre as associações maçônicas, cujos princípios sempre foram considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja.
Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão. O documento foi assinado pelo próprio Ratzinger, que depois se tornaria Papa Bento XVI. Se no contexto católico o conflito se dava com base na teologia e no controle moral, no mundo protestante o problema era diferente, porém não menos intenso. Setores do evangelicalismo, especialmente no século XX, acusaram a maçonaria de práticas ocultistas e de flertar com o satanismo. Autores como John Ankerberg e John Weldon, em seu livro The Secret Teachings of the Masonic Lodge, 1990, afirmam: a maçonaria ensina uma forma de salvação baseada nas obras, ignora o sacrifício de Cristo e promove um universalismo que é, na prática, anticristão. No Brasil, a Convenção Batista Brasileira, em sua Assembleia de 1997, aprovou resolução afirmando: nenhum membro de nossas igrejas pode ser, ao mesmo tempo, membro de sociedades secretas, especialmente da maçonaria, cujos princípios são inconciliáveis com a fé cristã. Em diversos momentos históricos, maçons foram perseguidos não apenas por autoridades eclesiásticas, mas também por governos teocráticos e ditaduras alinhadas com ideologias religiosas. Na Espanha de Franco, 1939 a 1975, ser maçom era crime. Milhares foram presos, torturados e assassinados. Na Alemanha nazista, as lojas foram fechadas, seus bens confiscados e muitos maçons foram enviados aos campos de concentração. Em regimes fundamentalistas islâmicos, a maçonaria é frequentemente banida, acusada de ser uma agência sionista ou instrumento do Ocidente. O próprio Grande Oriente da França, em publicação de 2001, declarou: ao longo da história, a maçonaria sofreu perseguições de todas as formas de totalitarismo, sejam eles religiosos, políticos ou ideológicos. Onde quer que haja opressão, há também resistência maçônica. O conflito entre maçonaria e instituições religiosas não é meramente uma diferença teológica, é, sobretudo, uma disputa por narrativa, por poder simbólico e por influência na construção dos modelos de sociedade. Se de um lado a Igreja sustenta que os princípios maçônicos são inconciliáveis com a fé cristã, de outro, a maçonaria se vê como portadora de uma tradição de liberdade, racionalidade e progresso, frequentemente em choque com estruturas de poder dogmáticas e autoritárias. No próximo bloco, encerraremos nossa análise com uma reflexão sobre os caminhos possíveis para o futuro dessa relação, se há espaço para reconciliação, entendimento ou se o antagonismo permanecerá como herança definitiva da história. À medida que o século XXI avança, a pergunta persiste: é possível uma reconciliação entre a maçonaria e as instituições religiosas? Ou o abismo construído ao longo dos séculos é, de fato, intransponível? Para responder, é necessário não apenas observar a história, mas também compreender as estruturas filosóficas, teológicas e simbólicas que sustentam tanto a maçonaria quanto as religiões institucionalizadas, especialmente a Igreja Católica e certos setores do protestantismo. Em primeiro lugar, é crucial separar a maçonaria real dos mitos e fantasias que a cercam. As Constituições de Anderson, de 1723, definem claramente: um maçom é obrigado por seu encargo a obedecer à lei moral, e se compreender corretamente a arte, jamais será um estúpido ateu nem um irreligioso libertino. A maçonaria, portanto, não é uma religião, não propõe um caminho de salvação, nem se constitui como um culto. Ela se apresenta como uma escola de aperfeiçoamento moral, filosófico e simbólico. O próprio Grande Oriente da França, em documento de 2012, reafirma: a maçonaria não impõe dogmas, não oferece salvação, nem interfere nas convicções espirituais de seus membros. Ela é um espaço de liberdade, onde cada um busca, segundo sua consciência, a verdade e o aperfeiçoamento. Se a maçonaria não é uma religião, por que ainda é condenada? A resposta está menos na teologia e mais na sociologia do poder. O documento da Congregação para a Doutrina da Fé de 1983, assinado por Joseph Ratzinger, explica:
Os princípios maçônicos permanecem irreconciliáveis com a doutrina da Igreja, pois fundamentam-se no relativismo moral, no indiferentismo religioso e na negação da verdade absoluta que é Cristo. Para a Igreja, o problema central não é o ritual, nem o segredo, mas o princípio maçônico da liberdade irrestrita de consciência, uma pedra de escândalo para qualquer sistema dogmático. O teólogo jesuíta Giovanni Caprilli, que dedicou décadas ao estudo do tema, escreveu em 1958: "A incompatibilidade entre Igreja e maçonaria não reside em complós ou conspirações, mas no fato de que uma se fundamenta na verdade revelada e a outra na busca racional e livre pela verdade." Houveram ao longo do século XX tentativas de aproximação. Na década de 1960, alguns encontros discretos ocorreram entre líderes maçônicos e representantes da Santa Sé, sobretudo na França, na Alemanha e na Itália. Contudo, o relatório final desses encontros, arquivado na Congregação para a Doutrina da Fé e divulgado parcialmente em 1970, concluiu: "As divergências de princípio são tão fundamentais que, embora seja possível promover a convivência respeitosa, não há base teológica para a reconciliação formal." O teólogo luterano Hans Kung, conhecido crítico das estruturas dogmáticas, escreveu em 1984: "A condenação da maçonaria pela Igreja é, no fundo, uma condenação da modernidade. Não se trata de uma questão de fé, mas de controle cultural e simbólico sobre a consciência." Dentro do mundo protestante, a questão da maçonaria está longe de ser consensual. Igrejas tradicionais, como a anglicana, a luterana e várias correntes reformadas, em muitos países convivem harmonicamente com a maçonaria. Na Inglaterra, inclusive, vários bispos são maçons. O arcebispo de Canterbury, em 2002, afirmou: "Não vemos na maçonaria uma ameaça à fé cristã, desde que seus membros não coloquem os princípios da loja acima dos princípios do Evangelho." Em contrapartida, setores do fundamentalismo evangélico mantêm sua oposição ferrenha. A declaração da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em 1993, é taxativa. Os ensinos da maçonaria são incompatíveis com a fé cristã, especialmente por seu sincretismo religioso e sua teologia de salvação pelas obras. Nos países islâmicos, a maçonaria é frequentemente proibida, não por razões teológicas estritas, mas por associações políticas. É acusada, muitas vezes, de ser instrumento do sionismo ou do imperialismo ocidental. A Liga Árabe, em resolução de 1978, declarou: "A maçonaria, em seus princípios e objetivos ocultos, é uma organização que serve aos interesses do sionismo internacional." Já no judaísmo, especialmente nas correntes reformistas e conservadoras, não há condenações formais. Muitos judeus, ao longo dos séculos, encontraram na maçonaria um espaço de aceitação, em sociedades onde eram marginalizados. O rabino americano Isaac Wise, no século XIX, afirmou: "A maçonaria foi, por séculos, o único templo onde judeus e cristãos puderam se reunir como irmãos, sem perseguição." Diante deste panorama, duas tendências se apresentam: a permanência da ruptura. As instituições religiosas, especialmente as de orientação dogmática, continuam a ver na maçonaria uma ameaça. Não porque ela rivalize como religião, mas porque desafia a autoridade sobre as consciências individuais. O caminho da convivência respeitosa. Por outro lado, cresce especialmente no mundo secularizado uma postura pragmática. A aceitação de que diferentes formas de buscar sentido, sejam religiosas, filosóficas ou iniciáticas, podem coexistir. O filósofo canadense Charles Taylor, em sua obra A Secular Age, 2007, resume: "O mundo moderno não aboliu a busca pelo transcendente, apenas multiplicou seus caminhos." A maçonaria não é inimiga da fé, mas é sim inimiga do dogmatismo, da intolerância e do monopólio sobre o sagrado. Por isso, será sempre desconfortável para qualquer instituição que reivindique para si o controle da verdade. Do outro lado, as religiões não são necessariamente inimigas da liberdade, mas tornam-se frequentemente prisioneiras de suas próprias estruturas de poder, o que as levam a reagir com medo diante da autonomia da consciência.
A tensão entre maçonaria e religião, portanto, não é apenas um episódio histórico. É uma manifestação permanente de uma questão central da condição humana: o equilíbrio entre liberdade e verdade, entre busca pessoal e verdades coletivas, entre tradição e transformação. O livro sagrado que repousa sobre os altares das lojas, seja ele a Bíblia, o Alcorão, a Torá ou outro, não está ali para ser adorado. Está ali como símbolo de que todo conhecimento humano é, por definição, limitado, provisório e sujeito à interpretação. Talvez, no fim, o maior ensinamento deste longo conflito seja reconhecer que, como escreveu Voltaire, também iniciado em uma loja, a dúvida não é algo confortável, mas a certeza é absurda. Encerramos assim esta série de reflexões críticas, sérias e documentadas sobre os conflitos, as controvérsias e os desafios da relação entre maçonaria e religião.